Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 4 de fevereiro. Começa agora o Abre Aspas, o primeiro jornal multiplataforma do Vale do Paraíba. Produzido pela SP-Rio+, em parceria com o jornal O Vale e transmitido ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo nos estúdios da SP-Rio, o jornalista José Guilherme Ferreira. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E os destaques desta edição. Sérgio Moro apresenta hoje o projeto de lei anticrime. Prefeitura de São José marca para quarta-feira audiência pública sobre o Arco da Inovação. Buscas por vítimas em Brumadinho chegam ao 10º dia com 121 vítimas fatais. Tomografia descarta complicações cirúrgicas em Bolsonaro, diz boletim médico. A gente vai para um rápido comercial e já volta. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentará hoje aos governadores e secretários de Segurança Pública o projeto de lei anticrime com propostas para combater a corrupção, crime organizado e crimes violentos. Em sua conta oficial do Twitter, Moro afirmou ser um desejo do brasileiro poder viver em um país mais seguro. Ainda nas redes sociais, o ministro detalhou que a proposta considera que o crime organizado alimenta a corrupção e o tráfico de drogas. E destacou que a solução dos problemas de segurança pública não está nas mãos do governo. Abre aspas, a sociedade tem de ter presente que o governo pode ser um ator, não tem condições de resolver todos os problemas, mas pode liderar um processo de mudanças, fecha aspas, disse. O texto será enviado ao Congresso Nacional para análise dos parlamentares. Por se tratar de matéria criminal, as medidas precisam da aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado para entrarem em vigor. Em vídeo publicado, Moro apresentou o projeto Lei Anticrime. Confira o vídeo. Medidas contra corrupção, crime organizado e crime violento. Na nossa concepção, esses três problemas caminham juntos. O crime organizado alimenta a corrupção, alimenta o crime violento, boa parte dos homicídios estão relacionados, por exemplo, a disputas de tráfico de drogas ou dívidas de drogas. E, pelo lado da corrupção, esvazia os recursos públicos que são necessários para implementar essas políticas de segurança pública efetivas. Então, é um projeto simples, com medidas bastante objetivas, bem fáceis de serem explicadas, ponto a ponto, para poder enfrentar esses três problemas. Na nossa compreensão, é um projeto que, embora tenha origem no governo federal, é um projeto que interessa a todo o Brasil e toda a sociedade. A sociedade tem que ter presente que o governo não resolve todos os problemas, mas o governo pode ser um ator, pode liderar um processo de mudança, né? Um desejo do brasileiro de que ele possa viver num país mais seguro. E é, portanto, papel também da sociedade demandar essas respostas por parte do governo. Esse governo está apresentando uma proposta, que é uma proposta sólida. A ideia principal é melhorar a qualidade de vida do cotidiano das pessoas. Pois é, e o final de semana foi agitado no que diz respeito à Câmara e Senado. Após deputados e senadores eleitos tomarem posse na sexta-feira, Câmara e Senado fizeram sessões para definir os seus presidentes. O atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, foi reeleito para mais 2 anos no posto. Ele teve 334 votos, bem à frente dos seus principais concorrentes, como Fábio Ramalho, do MDB, que teve 66 votos, e Marcelo Freixo, do PSOL, com 50 votos. A votação foi considerada tranquila, com votos secretos
Com votos secretos, ela teve duração de aproximadamente 1h30. Bem diferente da votação no Senado. Em uma sessão conturbada que se estendeu pelo sábado, depois da votação ter sido interrompida na sexta-feira, Davi Alcolumbre do DEM foi eleito o presidente do Senado. As confusões começaram quando Davi Alcolumbre, o único remanescente da última mesa diretora, demitiu o secretário-geral da mesa, o advogado Luiz Fernando Bandeira de Melo. Após a demissão, Davi se sentou na cadeira de presidente da sessão, ato que foi repudiado pelos senadores, visto que ele era um dos candidatos ao posto. Alcolumbre dirigiu então uma sessão que resultou na maioria decidir pelo voto aberto. A senadora Cátia Abreu decidiu então subir ao plenário e tomar a pasta das mãos de Alcolumbre. Foi então que discussões e até encaradas começaram e a sessão foi adiada para o sábado. Os advogados do MDB e do Solidariedade apresentaram um pedido ao Supremo Tribunal Federal para invalidar a votação, aquela em que 50 senadores optaram pelo voto aberto. Os advogados argumentaram que Alcolumbre descumpriu o regimento interno do Senado, além de desrespeitar uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que no dia 9 de janeiro havia anulado uma decisão anterior do ministro Marco Aurélio. Às 3h45 da manhã do sábado, Toffoli publicou uma decisão que a votação promovida por Alcolumbre foi anulada. A votação para a presidência do Senado deveria ser secreta e presidida por José Maranhão, o senador mais velho da casa. Na primeira tentativa de fazer a votação com células de papel, apareceram 82 cédulas, sendo que o Senado tem 81 senadores. Foi então que foi decidido se realizar mais uma votação. Com um resultado inesperado, Davi Alcolumbre derrotou Renan Calheiros, do MDB, que retirou sua candidatura a instantes do final da votação. Alcolumbre, até então um político sem grande projeção, obteve 42 votos dos 81 senadores. O amapense deve comandar o Senado até janeiro de 2021. O comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Foi um vexame essa votação no Senado, como toda a imprensa cansou de noticiar no fim de semana. Vergonha alheia, né? Conseguiram barrar Renan Calheiros, mas votaram em Alcolumbre, um desconhecido que chega já com 2 inquéritos no Supremo. Mas eu vou tratar aqui da Câmara. O presidente da Câmara dos Deputados, o reeleito Rodrigo Maia, em entrevista publicada na Folha de São Paulo desta segunda-feira, diz que é possível sim votar a reforma da Previdência até junho, mas manda um recado ao governo Bolsonaro. A tramitação não pode se atrapalhar em meio à discussão da agenda de costumes. Ele disse às repórteres Marina Dias e Ângela Boldrini, da Folha, que temas como escola sem partido, por exemplo, podem criar um ambiente de guerra no plenário. É melhor deixar essa pauta para depois. Recado dado. O mais difícil será segurar ministros militantes e a pressão de eleitores fanáticos. A votação da reforma da Previdência também dependerá de um esforço do governo em restabelecer pontes com Maia. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, trabalhou pesadamente contra a candidatura Maia. Será o melhor interlocutor? Maia disse que não tem problemas com Lorenzoni, mas quem escolhe o canal de diálogo é o presidente da República. Maia marcou posição ainda, dizendo que não será linha auxiliar do governo nem do partido, o DEM,
o poderoso DEM. O DEM que, afinal, está não só no Legislativo, mas em 3 importantes cadeiras do Ministério de Bolsonaro, nas cotas do presidente. Pois é, e vamos de atualização em Brumadinho. As buscas em Brumadinho, de acordo com o balanço mais recente, divulgado pela Defesa Civil de Minas Gerais, são de 395 pessoas foram localizadas pelas equipes de busca. 226 continuam desaparecidas e 121 morreram. A mineradora Vale, responsável pela barragem, instalou nesse sábado a primeira barreira no rio Paraopeba, próximo à captação de água da cidade de Pará de Minas, a cerca de 40 quilômetros de Brumadinho. O sistema de captação de Pará de Minas será protegido por 3 barreiras de retenção. Então, uma notícia que está circulando hoje é que a Vale recusou de 2 empresas um moderno sistema de monitoramento de barragens. Mais uma notícia nessa tragédia que parece que não tem fim. E agora, com as prováveis apurações, eu creio que nós ainda vamos nos surpreender mais, ou o pior de tudo, não vamos nos surpreender mais com as más notícias que vêm pela nossa proa aí. E o Conselho Federal de Medicina regulamenta telemedicina no país. O atendimento deverá ser gravado, mas vejam bem, médicos brasileiros vão poder realizar consultas online, telecirurgias e telediagnósticos, entre outras formas de atendimento à distância. O texto estabelece a telemedicina como exercício da medicina mediado por tecnologias para fim de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde, podendo ser realizada em tempo real ou offline. Por meio de nota, o Conselho avaliou que as possibilidades que se abrem com a mudança normativa são substanciais, mas precisam ser utilizadas por médicos, pacientes e gestores com obediência plena às recomendações. No âmbito da saúde pública, o órgão considera a inovação revolucionária ao permitir a construção de linhas de cuidado remoto por meio de plataformas digitais. Para assegurar o sigilo médico, o texto estabelece que todos os atendimentos deverão ser gravados e guardados, com envio de um relatório ao paciente. Outro ponto destacado é a concordância e autorização expressa do paciente ou representante legal por meio de consentimento informado, livre e esclarecido, por escrito e assinado sobre a transmissão ou gravação de imagens e dados. A teleconsulta é definida pela norma como consulta médica remota, mediada por tecnologias com médico e paciente localizados em diferentes espaços geográficos. A primeira consulta deve ser presencial, mas, no caso de comunidades geograficamente remotas, como florestas e plataformas de petróleo, pode ser virtual, desde que o paciente seja acompanhado por um profissional de saúde. Nos atendimentos por longo tempo ou de doenças crônicas, é recomendada a realização de consulta presencial em intervalos não superiores a 120 dias. No caso de prescrição médica à distância, a resolução fixa que o documento deverá conter identificação do médico, incluindo nome, número do registro e endereço, identificação e dados do paciente, além de data, hora e assinatura digital do médico. A norma ainda regulamenta telediagnóstico, teleinterconsulta, telecirurgia, teletriagem, teleorientação e teleconsultoria e telemonitoramento. Realmente um avanço bem significativo, não é, Guilherme? Eu acho legal. Agora, vamos ver se o médico não vai deixar a gente esperando, né? É o que faltava, né? Vamos ver aí. Se a consulta não atrasa 1 hora, 1h30, 2 horas, né? É, o agendamento. Eu espero que, se ele o fizer, pelo menos que ponha um filminho para o paciente ver enquanto o espera.
Vamos esperar. Mas é realmente uma evolução muito significativa e é um caminho que todos, a gente sabia que ia ter que ser traçado e agora, como está regulamentado pelo Conselho Regional e tudo mais, e o de Medicina, acreditamos que vai. Mas ainda vai passar um tempo ainda para as pessoas poderem se acostumar, porque a figura do médico é imprescindível da tal da consulta, né? Mas é uma evolução com certeza. E vamos ao estado de saúde do nosso presidente. Tomografia descarta complicações cirúrgicas. O boletim médico divulgado por volta das 17 horas de ontem pelo Hospital Albert Einstein informa que uma tomografia realizada no presidente Jair Bolsonaro descartou complicações cirúrgicas. Segundo o documento, o presidente continua apresentando evolução clínica estável, permanece sem dor e sem infecção. Segundo a assessoria de comunicação da presidência, Bolsonaro não está mais apresentando o quadro de náusea e vômitos, como ocorreu na tarde de sábado. De acordo com os assessores, o resultado do exame de tomografia foi tranquilizador. Por ordem médica, o presidente continua com restrição para receber visitas. Na manhã deste domingo, ele estava acompanhado da esposa Michele Bolsonaro e do filho Carlos Bolsonaro. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com o tempo, que hoje está completamente diferente, né? Até já. Em um começo de semana enferrujado, o tempo deu uma virada e a gente vai falar bastante sobre isso porque tem alguns alertas aí pela frente. Mas quem entende de tempo mesmo é o meu amigo Caio Souza. Fala, Caio Souza! A passagem de uma frente fria pelo mar vai provocar mudanças no tempo aqui na nossa região. A segunda-feira vai ser um dia de céu predominantemente nublado e podemos ter chuva de intensidade fraca a moderada a qualquer momento. Por conta disso, as temperaturas também estarão em declínio. A máxima prevista para a região do Vale do Paraíba é de 26 graus. Na capital paulista ficaremos com 25 também no litoral norte e na Serra da Mantiqueira 21 graus de máxima. E essas condições do tempo devem permanecer aí pelo menos até a quarta-feira, até porque ventos que sopram do sul, do oceano aqui para o continente, vão trazer mais umidade e por isso nós teremos aí dias de céu nublado e com chances de chuva a qualquer momento. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, Caio Souza me deu um susto aqui, eu pensei que ele não viesse hoje, mas a gente teve um pequeno probleminha técnico aqui, mas muito obrigado pela sua participação, sempre que sabe tudo do tempo aí do Caio Souza. E vamos falar de chuva. As fortes chuvas durante o verão têm causado preocupação para a cidade de São Sebastião, que na noite de sexta-feira emitiu um alerta para a probabilidade de outras ocorrências de fortes chuvas. O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais estimou 150 milímetros de chuva para o final de semana. As chuvas devem continuar durante toda a semana e vir seguida de uma frente fria no litoral norte. Diante das fortes chuvas que atingiram a cidade de São Sebastião no último dia 25, a Defesa Civil está em alerta e recomenda que sejam evitadas áreas de risco e costeiras. Em caso de raios, ainda devem ser evitados locais altos como morros ou áreas abertas como praias. O Instituto Nacional de Meteorologia publicou um aviso de tempestade na tarde de ontem. Entre as áreas de risco estão o Vale do Paraíba e Litoral Norte. As chuvas devem chegar entre 30 e 60 mililitros por hora, ou 50 a 10 mililitros por dia. Ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora e queda de granizo.
Pode ocorrer corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos. Tá sério isso daí, precisa prestar atenção. E em São José dos Campos, moradores temem que chuva, lembra, nós já noticiamos isso daí, aumente cratera e engula casas na região sul de São José. A cratera, aberta há 17 dias no bairro Jardim Imperial, região sul de São José dos Campos, está ainda maior e sem previsão de ser fechada. Os moradores temem que suas casas sejam engolidas pelo buraco após o retorno das chuvas. A cratera, na rua Felisbina de Souza Machado, surgiu após o rompimento de uma tubulação no dia 7 de janeiro, abrindo uma cratera de 17 metros de profundidade e 15 metros de largura. No local da erosão, foram colocadas pedras de grandes dimensões até o nível do sistema de esgoto para estabilização do solo. Os moradores locais acreditam que essa medida não será o suficiente, caso chova forte, como nas semanas anteriores. Para resolver o problema, uma equipe contratada pela prefeitura está cavando um buraco para chegar na galeria de águas pluviais e tentar descobrir a causa da erosão. 7 famílias que tiveram as residências interditadas pela Defesa Civil estão em casas de familiares ou parentes. Todas elas receberam auxílio moradia de R$ 700. Vamos ver, vamos acompanhar esse buraco aí. E após dias de calor intenso, chuvas fortes atingiram diversas regiões da capital paulista nesta segunda-feira, com destaque nas zonas oeste e sudeste da capital. Pontos de alagamento foram registrados em diversas partes da cidade, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiro, até às 5h50 havia 7 acionamentos para quedas de árvores, 28 para enchentes e 2 para desabamentos. O aeroporto de Congonhas registrou rajadas de vento de até 51 km por hora. As fortes chuvas e ventos também prejudicaram o transporte público. Na linha 15, prata do metrô, os trens circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações, em razão da falta de energia elétrica. Na CPTM, alagamentos provocaram a mesma situação entre as estações Socorro e Granja Julieta. E ainda falando em São Paulo, o metrô de São Paulo pode entrar em greve amanhã, durante o dia todo, de acordo com os sindicatos dos metroviários. A decisão foi tomada durante uma reunião na sede do sindicato e pode afetar diversas linhas do metrô. O sindicato se colocou contra o processo de privatizações e terceirização das bilheterias das estações do metrô de São Paulo, que começou em julho de 2017. A categoria também cobrou a manutenção da segurança dos funcionários, da escala base e da equiparação. O grupo ainda foi contra a punição dada ao coordenador-geral dos metroviários, Alex Fernandes, após ter participação de movimentos grevistas realizados no ano passado. O sindicato alegou que a empresa cercou a liberdade de expressão do companheiro, que foi impedido de trabalhar. Foram convocadas para as próximas semanas, além da paralisação do metrô, atos, mutirões dentro das estações e nas regiões centrais da cidade, reuniões e assembleias para discutir sobre as reivindicações durante todo esse período em que o sindicato ficará em estado de greve, que deve terminar no dia 22 de fevereiro. Porém, a paralisação do metrô ainda não é certa. Uma nova reunião está prevista para ser realizada hoje, a fim de decidir se o ato realmente irá acontecer. Mais um rápido comercial e a gente volta já. E por exigência do Banco Interamericano de Desenvolvimento,
A Prefeitura de São José dos Campos marcou para quarta-feira, dia 6, uma audiência pública para tratar sobre a obra do Arco da Inovação. A reunião está marcada para as 9 horas no Paço Municipal. Serão apresentados documentos de avaliação ambiental, além do plano de gestão. O governo Felício Ramute pretende mostrar também os desdobramentos previstos para o trânsito e transporte público no local. A obra custará 48 milhões e meio com valor vindo de um empréstimo do próprio BID. O banco exige que o município faça uma reunião aberta ao público para apresentar as diretrizes do projeto. Esse é um assunto que está se desdobrando bastante também, né, Zé Guilherme? Sim, mas eu acho que eu quero ver a população participar. Quer dizer, não adianta querer que tenha que se abra a audiência e a população não vai. Não tem a menor dúvida, você já tinha enfatizado isso quando nós demos uma outra notícia, fica aqui. É necessário a sua participação, é necessária a nossa participação, isso é verdade. E vamos de esporte. Em busca de mais uma vitória, o São José recebe hoje o Pinheiros às 20 horas no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos. A partida é válida pela 19ª rodada do Novo Basquetebol Brasil. Os joseenses ocupam atualmente a 7ª colocação na classificação geral, com 24 pontos em 17 jogos disputados, um aproveitamento de 41,2%. Na última rodada, os joseenses venceram o Botafogo pelo placar de 79-72. E neste fim de semana tivemos vôlei na região. A equipe de Taubaté venceu o São Judas por 3-0 e o São José Vôlei perdeu para o Lavras por 3-0 dentro de casa. No futebol, o Burro da Central segurou um empate sem gols contra o São Bernardo. E na noite de ontem aconteceu uma das maiores tradições esportivas, o Super Bowl, decisão do futebol americano em Atlanta, nos Estados Unidos. O New England Patriots venceu o Los Angeles Rams por 13-3 e conquistou o 6º título da franquia. As defesas se destacaram mais que os ataques e, por isso, o jogo não foi dos mais emocionantes, mas fez Tom Brady, o marido de Gisele Bündchen, se tornar o jogador com mais conquistas na NFL. O Tom Brady é o quarterback do time do New England Patriots. O tão esperado show do intervalo teve a banda marrom 5 e dos rappers Travis Scott e Big Boy Maroon 5. Melhorou? Maroon 5 e dos rappers Travis Scott e Big Boy, é que a tradução foi simultânea. O Super Bowl é a atração esportiva que mais atrai investidores e faturamentos. Para você ter uma ideia, o valor por anúncio no evento quebrou o recorde. 5,25 milhões de dólares, quase 20 milhões de reais por apenas 30 segundos de propaganda durante o jogo. Marcas famosas como Budweiser, Pepsi, Amazon e Microsoft estiveram entre os anunciantes. Números fantásticos. Nós estamos caminhando para o final aí, meu amigo José Guilherme. Você teria uma última notícia para a gente, uma participação especial? Então, eu estava vendo aqui uma reportagem do G1 que mostrou uma ação bastante legal. Um refugiado sírio, vocês vão ver na imagem aí, Elin Sokar, ele preparou esfirras e quibes para levar para as famílias desabrigadas de Brumadinho. Ele que veio para o Brasil refugiado, fugindo da guerra na sua Síria natal, faz questão de levar a Brumadinho salgadinhos, porque ele diz que queria abraçar também o Brasil. Então, é uma maneira de retribuir o abraço que ele recebeu. Eu achei isso legal. Ele levou no sábado
quibe, esfirra, lanche, enfim. Ele saiu de Belo Horizonte, onde ele tem uma barraca, e levou esses salgadinhos lá para as famílias desabrigadas de Brumadinho. Que coisa legal a atitude e o reconhecimento dele de dar agora aí tão singelamente essa força e esse reconhecimento. Para você que nos acompanhou, esse foi o Abre Aspas desta segunda-feira. Uma segunda-feira meio chorosa, com muita chuva, mas a gente deseja a você muita força e muita energia para esta semana inteira. Um ótimo dia a todos vocês e até amanhã.